Olá, graça e paz. Tudo bem com você? Aleluia! Estamos aqui de volta no nosso canal para mais uma mensagem, mais uma palavra a respeito de honra. E hoje agora há pouco mesmo no meu Insta falando sobre isso. É muito importante nós meditarmos na palavra de Deus e absorvermos os princípios poderosos de governo, que há na palavra de Deus para nós. É muito maravilhoso, nós temos o privilégio de compartilhar a palavra de Deus. Eu quero falar com você hoje a respeito de reconhecimento de autoridade. Reconhecimento de autoridade. Você sabe que não tem como você honrar alguém se você não reconhece a autoridade de Deus na vida dela. Muitas pessoas dizem que tem dificuldade para honrar, dificuldade para se submeter a alguém, dificuldade para estar perto. Alguns usam um linguajar, bem no populacho: meu sangue não bate com o dele, eu não sinto, eu não consigo me dar bem com ele. Então, esse tipo de situação ela é peculiar de um espírito que age para que haja desonra nos teus relacionamentos e principalmente nos relacionamentos ligados à vontade de Deus, ao reino de Deus e aquilo que Ele tem para a sua vida. Você sabia que na vida de Davi nós aprendemos muitas coisas e uma delas é que os guerreiros de Davi tinham muitas qualidades, até mesmo muito mais do que o próprio Davi. A Bíblia faz relatos muito poderosos em 2 Samuel 23, versículo do 8 ao 12, que diz que os seus soldados, os valentes de Davi, um matou 800 pessoas com uma lança, o outro, quando ele já estava na batalha, ele lutou tanto, mas tanto mesmo, que na sua mão ficou cravada a espada, ficou presa em sua mão, tanto que ele batalhou. E eles eram muito habilidosos. Deus deu grande livramento através da vida deles. E existiu um que se chamava Samar. Os filisteus fugiam de perto dele. Ele feriu muitos filisteus na batalha. Agora, por que eu estou falando dos valentes de Davi e não de Davi? Porque Davi nunca fez o que esses homens fizeram. Davi, claro, matou o leão, matou o urso, matou o gigante, mas nunca venceu 800 homens de uma só vez. 800. Eles eram de fato grandes guerreiros. Davi tinha um excelente comando e começou então o seu ministério matando gigante, mas nunca matou 800, como eu mesmo disse. Mas por que esses homens se submeteram à liderança de Davi? Isso é um fato muito curioso, porque se esses homens eram tão habilidosos assim, o que levou eles a submeter a Davi? O que levou eles a andar com Davi? Bom, certamente a resposta está na visão que eles tinham sobre Davi. Eles viam Davi como alguém que tinha autoridade sobre as suas vidas. Então, quando você enxerga alguém com os olhos da fé e com o olhar de honra, você reconhece que essa pessoa, ela tem um tipo de autoridade sobre a sua vida e ela de fato se serve de guia, daquele que vela por você, daquele que te conduz. Com toda certeza você vai querer honrar essa pessoa. Você sabia que um técnico, que não tem uma estrutura física adequada e que leva um time ao final do campeonato e ganha títulos, transforma atletas meia boca em atletas de alta performance? Você sabe que o segredo não está
na sua aparência física ou na sua habilidade, mas está no coração. Quando nós reconhecemos aqueles a quem Deus coloca na nossa vida, nós prosperamos, nós avançamos, nós nos tornamos pessoas de sucesso. Por que isso acontece? Porque nós escolhemos alguém para honrar. Então você tem que decidir se colocar debaixo da autoridade de alguém e reconhecer essa autoridade. Reconhecer essa autoridade. É uma decisão que você toma para o teu bem também. Então, muita gente só se submete a alguém que tem uma habilidade maior, que tem alguma habilidade maior que a sua. Mas olha, eu vou te falar uma coisa. Isso é natural, isso é humano, né? Os homens fazem isso mesmo. Mas você precisa olhar com a visão espiritual da coisa. Por quê? Porque existem muitas pessoas que possuem muito conteúdo dentro delas. Conteúdo que foi dado por Deus. Conteúdo que foi dado pelo Senhor. Mas sabe qual que é o requisito para alguém se submeter? É ter revelação de que foi Deus que colocou aquela pessoa sobre a nossa vida. Quando você tem revelação disso, você honra. Quando você tem revelação disso, você se posiciona. Então, eu me torno incapaz de honrar a quem eu não reconheço. É muito assim, desastroso isso. Imagine um casamento. Por que existem tantos problemas no casamento? Talvez alguém poderia dizer, mas é por causa dela, mas é por causa dele. Mas os problemas, de modo geral, acontecem no casamento por causa da desonra. Conta-se que o marido chegou em casa e desejando criar um ambiente, né, para sua esposa, e chegou lá todo animado, falou, querida, hoje eu vou amar-te. A esposa falou, você pode amar para Saturno, para Plutão, para onde você quiser, desde que você me deixe dormir. Interessante que quando você decide honrar, até os conflitos conjugais, eles cessam, porque você escolheu honrar, você decidiu honrar. Por isso que você nunca vai ter dificuldade de andar com alguém que você honra. Por que tem tanta dificuldade de andar com alguém? Porque não honra. Porque acha a honra um absurdo. Acha a honra desnecessária. Mede que a honra não precisa disso tudo, né? E aí por isso então ela tem dificuldade. E a maioria dos problemas de relacionamentos que as pessoas têm é problema com desonra. Você observar na própria vida, você vai ter dificuldade de andar com quem você não honra. Mas com quem você honra, você quer estar perto. Não é verdade? Por isso que a prática da honra, ela é um divisor de água para nós. Porque nos tira do nível mediano para um nível mais elevado. E a honra, ela é um braço muito extenso, é algo muito poderoso. Porque quando você decide honrar, o problema acaba. Então a honra se manifesta pelo nível de submissão que você está disposto a se colocar. Então existem níveis de posição, níveis de submissão. Nós não honramos apenas com palavras, percebe? As pessoas estão honrando com palavras, né? Elas até falam assim, olha, a honra não é só presente. Já ouviu esse argumento em algum lugar? Pois é, usam isso para não honrar, né? Porque a honra não é só presente, mas o presente faz parte da honra. Por isso que, imagina se você for convidado para visitar uma pessoa muito importante no país. Uma pessoa muito importante na nação.
Você vai de mãos vazias? É como aniversário, né? Pessoas, quando convidam para ir para o aniversário, né? É esquisito você ir para o aniversário de alguém sem levar ao menos um presente. Não é verdade? Mas acredite, tem gente que nem se incomoda, me convidado. Eu não tenho nada para dar, mas eu vou assim mesmo. Olha só. Aí sabe o que acontece quando for o aniversário dela? Provavelmente, é bem provável, na verdade, né, que alguém vai se esquecer. Alguém que ela mais imaginou que se lembraria vai se esquecer. Mas por quê? Porque ela plantou alguma coisa, né? Aquilo que eu planto eu vou colher. Por que muitas pessoas não são honradas? Já percebeu? Tem gente que reclama, né? Fala, nossa, ninguém lembrou de mim, nossa, não ganhei nenhum presente, nossa, parece que só o fulano é honrado, nossa, parece que só ciclano é amado. Não é, é porque essas pessoas não honram. Porque quem honra, inevitavelmente será honrado por Deus. Porque a honra é um princípio, é uma cultura do céu, é algo muito poderoso. O Senhor mesmo nos promete coroa, nos promete galardão, honra. Você sabe que a honra vem por um princípio. Vem por um princípio. Mas ela tem que ser transformada num espírito que vai mover sua vida. Como que você tem honrado? Porque uma igreja honrada é uma igreja que está acostumada a dar e a receber. Então a honra ela é um caminho, uma estrada, né, de ida e de volta. Então eu dou, me preocupo, eu zelo, eu procuro oportunidades para honrar e então eu recebo em troca novamente. Por quê? Porque a honra ela é uma estrada de mão dupla. Então é dando que se recebe. É dando que se recebe. Então você tem que dar para depois receber. Muitos estão preocupados apenas em absorver, né? Apenas em receber. Mas não estão assim tão preocupados em servir, em honrar, em reconhecer uma autoridade. Decida reconhecer aqueles que têm autoridade sobre a sua vida espiritual, principalmente. E você estende isso para a sua vida, para o seu trabalho, estende, claro, para a sua casa. Por quê? Porque isso é de Deus demais. Então, quando você honra, você cria à sua volta um ambiente muito favorável. Se você não receber o ministro, você também não pode receber a mensagem. Então, muitas pessoas, elas são curadas, são libertas, as portas se abrem, elas prosperam porque elas receberam a pessoa que liberou algo sobre elas. Mas quando elas resistem, elas nem querem. Entendeu? Elas resistem e elas não recebem porque resistiram àquele que está entregando. Então o que acontece? Quando nós desenvolvemos em nosso coração a honra, nossa vida muda de nível. Se você quer andar em honra, você tem que estabelecer o nível de honra que você quer andar. Estabelece. Não, quero ser uma pessoa que honra, quero ser uma pessoa que serve. Porque o serviço também é uma outra maneira de você honrar. Lá em João 13 conta que Jesus, ele mesmo, no momento que estava com os discípulos, ele mesmo pegou a bacia, a água, a toalha, ele mesmo lavou os pés dos discípulos e ainda ensinou, falou, olha, fazer isso também. Assim como eu vos ensinei, fazer isso uns aos outros. Então Jesus foi o que mais serviu. Então quem honra, serve. Amém? Quem honra, serve. Serve a sua casa, serve a igreja, serve o seu patrão, serve os seus amigos, seus colegas de trabalho, serve os teus irmãos. Quem ama, serve. Quem não serve, não honra. As pessoas acham que só estar está honrando alguém. Não está. Você precisa compreender que o serviço também honra a Deus. Então, os discípulos foram constrangidos por Jesus, porque ele serviu.
E servir no natural é uma forma de honrar também. Servir no natural. Até porque a honra precisa ser visível também, sabia? Palpável, tangível. Não deve ser uma honra velada, falsa, sem veracidade. Tem que ser até pública. Então, enquanto líder, você não deveria ficar esperando ninguém para servir você, sabia? Eu sou um líder também. Então nós não devemos ficar esperando alguém nos servir, porque com toda certeza ficaremos frustrados com isso. Mas Deus sempre levanta aqueles que irão servir, sabe por quê? Porque nós estamos andando em honra também. Então, com Deus ninguém perde. Eu contei isso no Insta um pouco atrás, que quando nós viajamos, nós pastores da Batista Imperial em células de supervisão da Vinha Pantanal, nós estamos com nossos supervisores ou os pastores ali, colegas de ministério. É interessante que sempre alguém pula na frente para poder pagar a conta do outro, principalmente das nossas autoridades. E aí, quando a nossa autoridade procura o ticket para poder pagar a conta, alguém já pegou e já pagou. Então o almoço já foi pago, o que ele consumiu já foi pago. São maneiras de servir, são maneiras de abençoar, são maneiras de Deus para poder servir. Você sabe que Josué ele foi um homem que serviu muito o ministério de Moisés. Josué foi uma grande bênção e ele ficou o tempo todo com Moisés. Nos momentos difíceis, nos momentos felizes, de milagres, até a sua morte, Moisés estava com ele. Josué estava com Moisés. E é interessante que Josué sempre procurou servir. O que tem acontecido com muitas pessoas? Elas querem ser Moisés antes de ser Josué. Ou seja, elas querem estar na posição de serem servidas. Mas o correto é nós nos colocarmos na posição de Josué, na posição daquele que serve, na posição daquele que vai servir o ministério de alguém, na posição daquele que vai apoiar o ministério de alguém, na posição daquele que vai dar suporte ao ministério de alguém. Eu estou aqui em Nova Andradina, completou 12 anos. Estou servindo ao ministério na qual Deus confiou as minhas mãos, a minha vida, mas ao mesmo tempo servindo ao ministério do pastor Henrique Finotto, por meio dos pastores que estão com ele também. Então, o que acontece? Eu estou aqui também honrando a unção daquele que me enviou. Entendeu? Então, quando você tem esse coração, tudo é diferente para você, porque você já não espera mais, você simplesmente quer honrar. E aí, o que acontece? Quando você honra, a honra vem de volta para você. Então, quando honramos a unção, essa unção nos pretere. A Bíblia fala que Josué não se apartava da tenda. É interessante que no período que você mais serve, mais capacidade você tem. Muita gente não recebe a unção que está na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, porque não querem servir, não estão dispostos a servir. Então, Josué percebia a importância de não se apartar, porque a unção transfere. E Josué sabia muito bem disso. Por isso, nesses dias, procure alguém para você honrar. Mas lembre-se, ainda que Josué honrava, ele não buscava essa posição. Tudo que ele fazia era honrar a unção, porque a honra é geradora de honra. Josué, logo depois da morte de Moisés, ele recebeu muita honra. As cidades que ele venceu, as cidades que ele invadiu, que ele ganhou, que ele guerreou, foram cidades fortificadas, cidades grandes, muita riqueza, muito despojo caiu em suas mãos. O Senhor honrou a sua lealdade a Moisés enquanto Moisés estava vivo. E Deus mesmo prometeu em Josué capítulo 3, verso 7. E disse o Senhor a Josué: hoje, começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel.
Eu quero declarar na sua vida. Se você escolhe hoje um homem de Deus, uma mulher de Deus para você honrar, cuidar, zelar, servir, hoje o Senhor mesmo te engrandecerá. O Senhor mesmo te abençoará. Então, o tempo de capacitação que nós mais queremos é o tempo de servir. Então, escute as necessidades de alguém. Qualquer pessoa que você decida servir, precisa conhecê-la. Você tem que conhecê-la com a palma da sua mão. Saber o que você pode fazer para deixá-la confortável. Você conhece aqueles a quem você quer honrar? Reconheça a autoridade. Na sala de aula, chame professor de professor, não de você. Honre seus pastores. Honre seu casamento. Honre teus filhos, honre os teus pais. Procure alguém para honrar. Seja aquele que vai honrar. Seja aquele que vai surpreender. Seja aquele que vai abençoar. E o Senhor te abençoará poderosamente. Não se esqueça de dar um like nessa palavra, de fazer a sua inscrição aí, ative o sininho de notificação, para que você possa receber mais vídeos como esse. E estamos numa série falando sobre honra, e logo nós teremos mais vídeos aqui sobre esse assunto tão poderoso que tem mudado a minha vida. Que Deus abençoe muito seu coração, sua família, no nome de Jesus. Um grande abraço e até mais.